hoje falaremos sobre princípios da licitação. Pois bem, tivemos na aula anterior alguns tópicos que diz respeito ao conceito, finalidade, legislação, regras e exceções da licitação pública. Hoje focaremos um pouco sobre os princípios inerentes à administração pública, por sua vez, ao processo licitatório. Então, nós podemos já de antemão irmos até o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, onde lá é expresso alguns princípios inerentes à administração pública, por sua vez, ao processo licitatório. Quais são esses princípios? Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência e princípio da isonomia. Esses são os princípios constitucionais voltados, a priori, a toda a administração pública, que também aplica-se aos processos licitatórios. Porém, a legislação infraconstitucional, no caso a Lei 8.666, que regula as modalidades tradicionais de licitação, traz no seu artigo 3º os princípios inerentes específicos ao processo licitatório, que são eles o princípio da igualdade, o princípio da probidade administrativa, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório e o princípio de julgamento objetivo. O princípio da igualdade, ele diz respeito que todos os licitantes devem ser tratados de forma igualitária, não podendo haver discriminação entre um e outro licitante, pois a lei é aplicada a todos eles. A única desigualdade que pode ocorrer no processo licitatório entre os licitantes é a formulação da proposta. Uma desigual à outra, no intuito de oferecer aquela que será considerada a melhor para a administração pública. Probidade administrativa é o princípio imprescindível para que haja a legitimidade e legalidade dos atos públicos. Afastando o agente público desse princípio, estará ele sujeito a algumas penas impostas pela legislação. Dentre elas, aplicando-se no caso aos integrantes das comissões de licitação, bem como ao pregoeiro, está inclusive a perda da função pública. Isto sem falar na necessidade do ressarcimento ao erário se ficar comprovada que o ato praticado pelo agente público, que contraria a probidade administrativa, lesou os cofres da administração. O outro princípio específico da licitação é o princípio de vinculação ao instrumento convocatório. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio nos diz que tanto o licitante quanto a administração pública não pode descumprir as regras constantes no edital regente do certame, na qual ele, licitante, está participando. O descumprimento às normas do edital, caracterizando ferimento a esse princípio de vinculação, pode causar, inclusive, a nulidade do processo licitatório, tendo que ser anulado pela autoridade competente por ilegalidade. As partes estão vinculadas a esse princípio. Não pode acontecer em pleno andamento da licitação mudanças daquilo que foi inicialmente previsto no ato convocatório. E, por fim, nós temos mais um princípio específico da licitação, que é o julgamento objetivo. Este princípio veda aos integrantes das comissões de licitação e também ao pregoeiro a utilização de qualquer elemento, qualquer fator sigiloso ou critério secreto que diminua a igualdade entre os licitantes. Portanto, além da legislação constitucional, além da legislação infraconstitucional, deve os agentes públicos, me refiro que especialmente aos integrantes das comissões de licitação e ao pregoeiro, ater também a esses princípios inerentes à licitação pública.
Pois bem, pessoal, falamos hoje sobre os princípios constitucionais inerentes à administração pública, bem como aqueles princípios também inerentes aos processos licitatórios, mais específicos, portanto. Estaremos de volta na próxima aula e não esqueçam de acessar as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook e esse canal no YouTube.